Mas você que está chegando agora e para nos assistir, eu estou aqui com meu grande amigo Sérgio Habib, advogado criminalista, que está aqui contando aqui casos da advocacia criminal. Ele já contou aqui, inclusive, um caso que inspirou o filme Central do Brasil. Agora ele contou aqui um segundo caso. E tem um outro caso também muito interessante que ele estava comentando comigo. Eu vou pedir a ele que comente agora esse terceiro caso, que é o caso da Viúva Negra. Sim. Eu achei esse caso da Viúva Negra muito interessante, uma história curiosa. Acompanhe conosco aí essa história da Viúva Negra. Conta aí, Sérgio, essa história da Viúva Negra. Como é que é? Esse caso da Viúva Negra, eu estava certa feita. Eu tinha um escritório ali no Centro Empresarial Iguatemi. Já era final de tarde, mais ou menos por volta das 17 para 17h30. E a minha secretária disse: olha, doutor Sérgio, tem aí fora, na sala de espera, 3 moças que estão querendo falar com o senhor. Eu disse: pois não, peça que elas entrem. E elas entraram, 3 irmãs, estavam juntas. E aí passaram a me contar o caso. O caso foi o seguinte: o pai delas, há 3 meses que estava desaparecido. Ela não tinha notícia. Não é? Eu perguntei: a senhora já foram até a polícia? Registraram a ocorrência? Fizeram já um boletim de ocorrência desse desaparecimento? A polícia está investigando? Não, doutor, a polícia está investigando. Não é? Já tem algum tempo, mas as investigações não andam. Não é? Ficaram por aí e inclusive o delegado nos disse que a suspeita é de que o nosso pai tenha abandonado a família e tenha ido morar em outro lugar. No que nós não acreditamos. Eu disse: por que vocês não acreditam nessa hipótese? Pelo seguinte: meu pai saiu de casa, nosso pai saiu de casa, as 3 diziam isso, nosso pai saiu de casa e ele não andava sem o relógio. Nós demos a ele um relógio de presente. Ele não andava sem esse relógio. E esse relógio estava sobre a cômoda do quarto. O segundo ponto é que ele saiu sem nenhum documento. Não havia nenhum documento. Os documentos dele foram todos encontrados dentro da gaveta da cômoda do quarto. Sim. Terceiro ponto. Estava ocorrendo um churrasco, uma festa na casa onde ele morava com a segunda esposa. Ele era um homem já idoso, mais ou menos 63 para 60, entre 63 e 65 anos de idade, e tinha se casado com uma mulher 30 anos mais nova. Ela devia ter uns 30, 33 anos por aí. E ele era um aposentado da Petrobras. Uma boa aposentadoria. Bom, era dizendo então o seguinte: meu pai desapareceu e nós achamos que isso não ele não tem como ter fugido de casa, ter ido embora, não tem como, não existe isso. Disse: olha, e vocês têm maiores detalhes assim para me dizer? Disse: olha, eu não sei, nosso pai saiu de casa, quer dizer, sumiu, disse que ia comprar cerveja e não voltou, não apareceu mais. Sim, e daí? E a esposa dele? Olha, doutor, para ser sincera, a esposa dele não está demonstrando nenhum sentimento. Desde o dia que meu pai desapareceu, ela ficou assim no início, demonstrou uma certa preocupação, mas depois não demonstrou mais nada. Ela realmente não parece que está vivenciando nenhum drama, nenhum problema, que está tudo bem para ela. Não é? Inclusive, ela reformou a casa dela, Meu pai tinha reformado a casa. Tinha reformado a casa pouco tempo antes de desaparecer. Não é? Tinha feito uma grande reforma na casa, gastou uma boa quantia na reforma da casa. Não é? Tinha mudado o piso da casa todo, colocado um piso de granito na casa. E a mulher trocou o piso da casa todo, o piso novo. Ela trocou o piso, botou um piso de cerâmica. Eu disse: como é? Ela trocou o piso da casa? O piso novo, todo em granito, ela trocou o piso da casa, fez essa reforma. Depois que ele sumiu, eu disse: olha, sabe o que acontece? O pai de vocês está enterrado dentro de casa.
Coisa de filme, né? Aí é cena de filme. Aí Ele disse, isso o aí pai é... de vocês Pense está... Eu aí. estou dizendo isso aqui publicamente. É. Né? A pessoa, as três irmãs que estão aí, poderão estar me ouvindo e poderão confirmar tudo que estou dizendo. Não vou citar nome, não posso citar nomes. Lógico, Não é? lógico. Mas o fato se passou em Lauro de Freitas. É. E o fato foi esse aí. Eu disse, o pai de vocês está enterrado dentro de casa. Coisa que a gente só vê em filme, né? Só vê em filme. E, Então, aliás, eu tive imagina aquele- que e a gente imagina que isso aconteça isso em cenas de filme. Pois é. Filme de suspense ainda mais. Exatamente, mas aconteceu comigo, né? Então não foi Agatha Christie, não foi nada disso. Exato. Foi um caso que aconteceu comigo. Não é? Eu tive naquele momento aquele repente assim, disse, olha, está enterrado em casa e vamos investigar isso aí. Aí o que aconteceu? Elas tomaram um susto. Mas doutor, não é possível. Eu disse, vamos investigar isso aí. Está muito suspeito isso. Trocar um piso desse, um piso todo em granito, ela trocar por uma cerâmica? Não, vamos ver. Bom, aí fui para a delegacia de Lauro de Freitas. O delegado tinha sido até meu colega de faculdade. Eu disse a ele, colega, olha, vamos estar investigando esse caso, já tem 3 meses, não é? Como é que está a investigação? Ele me explicou e tal, que estava tendo dificuldade de localizar, não era muito fácil. Bom, aí eu fiquei sabendo também que ele tinha deixado um seguro, um valor, uma quantia alta, uma quantia vultosa, né? E favorecia a viúva, além da pensão, Sim. não é? Sim. Da Petrobras, um seguro num valor alto. Tudo isso eu fui, então, reunindo esses indícios, né? Essas circunstâncias todas para chegar às minhas conclusões. Eu disse ao delegado, olha, vamos investigar, porque eu tenho uma suspeita muito forte de que ele esteja enterrado dentro de casa. Esse homem não desapareceu, não fugiu, não foi embora de casa, ele não foi por espontânea vontade, ele está enterrado dentro de casa. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar a casa, quebrar o piso, para poder ver onde é que está esse cidadão. Aí o delegado, mas não posso fazer isso, a coisa toda. Disse, bom, deixa eu fazer. Entrei no processo, fiz um requerimento à magistrada, a juíza autorizou, a juíza de Lauro de Freitas, na época, autorizou que nós fizéssemos, então, através do DPT, oficiou o DPT veio com a equipe de peritos, então fomos lá e começamos a quebrar o piso. Nesse íntere, a viúva contratou um advogado que adotou uma medida judicial para impedir que a casa que o piso fosse quebrado. Reforçando até as minhas suspeitas, né? Reforçou, na hora que ela fez isso, reforçou. Mas nós, então, dizemos, vamos agir rápido, porque pode vir de lá uma medida judicial, do próprio tribunal, suspendendo essa diligência que nós estamos fazendo. Bom, o fato é que começou a quebrou a sala, nada encontrou. Quebrou a cozinha, nada foi encontrado. Eram 3 quartos da casa. Quebrou outro quarto, nada. Quando chegou no quarto do casal, afastamos a cama. Quando os peritos quebraram lá o piso do quarto do casal, Sim. estava lá o corpo já em estado de putrefação, 3 meses, que já estava ali sepultado e enrolado num saco. E havia no exame que foi feito na autopsia, nós descobrimos, e o perito detectou, que ele levara uma pancada na cabeça e com essa pancada ele desmaiou e tudo indicava que ele houvesse sido enterrado vivo ainda, enterrado com vida. Bom, caramba, hein? Com vida, pois é. Essa senhora foi julgada. Na verdade, o que houve foi que ela passou a ter um caso amoroso com o mestre de obra da casa. Quando tinha feito a primeira reforma, ainda na época do marido vivo, ela se envolveu amorosamente lá com o mestre de obra e então tramaram. Isso foi tudo premeditado. Sim. Um homicídio qualificado. Sabe, eu estava aqui me perguntando, eu digo, ela deve ter tido um comparsa, porque alguém fez a obra, né? Exatamente. Agora está explicado. A obra. O mestre de obra. Pronto, era o que eu estava me perguntando aqui. Exatamente. Ela fez tudo isso em combinação com o mestre de obra. Então, fizeram toda essa
essa combinação, esse trato, né? Homicídio qualificado, né? Duplamente qualificado, e foram levados a julgamento, e a imprensa, na época, apelidou, a chamada da imprensa, quando fazia a chamada para o caso, apelidou de a Viúva Negra. A Viúva Negra. A Viúva Negra, né? Porque, com base naquela coisa da aranha, né? Que a aranha que mata o parceiro depois que faz que acasala. Então ficou conhecido como o caso da Viúva Negra. Ela foi condenada, eu fui assistente de acusação. Poucas vezes na minha vida eu fui assistente de acusação, talvez 4 ou 5 vezes, ao longo de mais de 40 anos de profissão. Eu sempre atuei na defesa, né? Sempre fui advogado de defesa. Mas na assistência de acusação eu passava também a defender os interesses da família da vítima. Né? Então, essa é a visão que nós temos da coisa. Fui assistente de acusação, representante da parte assistente. Foi um júri muito concorrido na época, várias faculdades de direito. Inclusive, na época, eu lecionava na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, e várias turmas da faculdade, foram vários ônibus que os alunos queriam assistir, né? Várias faculdades compareceram, os alunos da faculdade, e foi um júri muito interessante, porque durou praticamente 2 dias de julgamento, e no final foram todos condenados, né? A Viúva Negra e o amante dela, o mestre de obras, que, por sinal, depois veio a óbito, né? Ele morreu num acidente que teve na estação ali, da estação de trem ali, da calçada. Ele caiu do trem, uma história dessa aí. E veio a óbito. E houve então esse caso aí que eu achei interessante, porque aí eu fico assim pensando como que naquele momento me deu aquele, digamos assim, aquele repente, aquele insight, né? De ir lá e dizer, pô, tá aqui, né? Por que eu tinha, né? Não entendo. Mas são essas coisas da profissão. Eu achei interessante e me recordo até que esse júri foi um júri, que eu disse, muito concorrido, e os debates muito acalorados, né? E ela negava a autoria do crime, mas as provas todas no sentido de que tinha sido ela realmente, a prova pericial, as provas, todos os indícios, tudo levou a crer. E depois ficou confirmado realmente que tinha sido ela com o amante. E foi um caso emblemático, digamos assim. Mas dúvida. São os casos que acontecem, assim, são os causos, né? Que acontecem. São os causos toda advocacia tem causo, né? Na verdade, assim, a gente sabe que ao longo da vida você vai colecionando alguns casos emblemáticos e que aqueles que marcam a sua experiência, né, na vida advocatícia. Então, você citou aí... Só isso foram 3, né? 3 casos. 3. E tem muitos mais, bem interessantes, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, Sérgio, você tem obras escritas, né, e, assim, como o crime na obra de Jorge Amado, o crime na obra de João Baldo Ribeiro. Eu quero lhe convidar para a gente fazer aqui um bate-papo, já fica aqui o convite, para a gente falar sobre cada uma dessas suas obras, traçar pontos. E eu quero que você faça uma aula de direito aqui, mas de uma forma simples, uma forma que as pessoas entendam, e claro, o livro de Jorge Amado todo mundo lê, né? Mas muita gente lê o livro de Jorge Amado e não percebe as nuances. Eu digo sempre o seguinte, o direito, ele está presente em tudo o que você faz. O direito está presente em cada ato da vida, você trava uma relação jurídica. Então, o direito é essencial à própria vida em sociedade, que nada mais é do que regras para regular a vida em comunidade, né? Então, assim, o direito precisa evoluir como a sociedade evolui, é uma evolução constante. Então, muita gente lê a obra de Jorge Amado, mas não percebe que ali dentro também, dentro de cada uma dessas obras, existem relações jurídicas travadas ali, que você faz uma análise bem interessante. Então, assim, eu quero já aqui lhe convidar e a gente vai já divulgar em breve uma data. Claro, aceito com prazer. Eu vou dizer o seguinte, né, a você. O que é que acontece? Eu escrevi obras jurídicas, já escrevi obras jurídicas, e de um determinado momento eu passei a entender
que o direito, só o direito, ele não me completava. Não me completava. Eu tinha uma visão, como eu, na verdade, a vida inteira eu exerci a atividade do magistério na área penal, eu fui professor de penal, professor de processo penal, na Unime, na Unifax, na Universidade Federal da Bahia, lá em Brasília, no Uniceub, em São Paulo, na FIG, em Roraima, na Faculdade atual da Amazônia, e por aí. Na Unidom Pedro também? Na Unidom Pedro, aqui fui coordenador do curso, fui levado lá por suas mãos, inclusive, o professor Luiz Brandão, fizemos uma grande amizade. Fui coordenador do curso durante 4 anos, e também lecionava lá direito penal. Sim. Tive a grande honra, o grande prazer de sucedê-lo, né? Não substituí-lo, mas sucedê-lo, porque a substituição é difícil aí, mas tive essa experiência. Mas eu achei, num determinado momento da minha vida, eu andei meio desencantado aí com o direito, com as coisas que andam acontecendo aí com os nossos tribunais, sobretudo na área na Brasília, essa coisa toda. Eu passei então a escrever mais focado na literatura. Então fiz assim uma ponte entre o direito e literatura, porque estão imbricados. Sim. Os dois. Não, o direito é imbricado com tudo na vida. Não pode. Tudo é um sistema. E eu ainda mais depois de todas essas teorias que a gente estuda por aí, a gente vai vendo que existe. Não é o universo, é um universo só. Não é uma coisa só. Tudo parte de um centro, e aquilo ali, nós estamos ali em círculos concêntricos, né? Sim, nós vemos que são círculos concêntricos. A gente ali rodando, é a mesma coisa jogar uma pedra na água e fazer aqueles círculos ali, são círculos concêntricos. É como eu vejo a minha visão de mundo, né? A visão do mundo é essa visão que eu tenho. Então achei que deveria escrever e tive a ideia de fazer, digamos assim. Inicialmente eu fiz uma trilogia. Eu tomei por base autores brasileiros e escrevi primeiro sobre Jorge Amado, né? O crime e Ideias Penais na obra de Jorge Amado. O primeiro livro que eu escrevi. Pela editora Consulex, a Consulex é uma editora de Brasília. Eu tive o prefácio, a grande honra de ter o prefácio de Zaffaroni, o grande Zaffaroni, um grande penalista argentino. Tive a honra de estar com ele lá em Buenos Aires e jantar com ele quando ele ainda estava na Suprema Corte Argentina. Exatamente, pessoa, ele chegou a ser simples, tranquila, é uma pessoa maravilhosa, é amigo nosso. Figura, sem dúvida. Sempre que ele vem à Bahia, nós nos encontramos. Já fui a Buenos Aires também, já estive com ele. É uma pessoa maravilhosa e é um dos grandes penalistas ainda vivos aí na área do direito penal. Ele é realmente uma autoridade. Quero só fazer aqui uma parte também para mandar aqui um abraço, né? Eu tenho um grande amigo, que é amigo de Zaffaroni, foi por intermédio dele que eu conheci Zaffaroni, coordenador do pós-doutorado, foi da Universidade de La Matança, da Universidade de Moron, que é Javier Banhos. Sim, uma grande figura, um grande amigo. Exatamente. E foi por intermédio dele, inclusive, que eu estive e conheci Zaffaroni em uma das idas. Eu ia muito a Buenos Aires, até fiz um pós-doutorado lá em Buenos Aires, então eu estive muito lá. E fiquei encantado com a simplicidade e com o saber jurídico, tanto de Zaffaroni como de meu amigo Javier Banhos, duas grandes figuras, sem dúvida. Mas prossiga. Então o Zaffaroni, quando eu escrevi esse livro, essa obra sobre Ideias Penais da obra de Jorge Amado, num desses congressos, eu me encontrei com o Zaffaroni, o professor Zaffaroni, e disse a ele. Ele se interessou muito pelo tema, porque ele tem uma cultura muito vasta, uma cultura não só jurídica, como humanística muito vasta, né? Então, um homem das letras, ele realmente... Então, ele se interessou. E eu disse... Então, fiz o convite para ele fazer o prefácio. Ele fez o prefácio. E ele é muito rigoroso nessa coisa de compromisso. Então, com pouco tempo, ele me entregou o prefácio e eu publiquei lá pela Consulex, em Brasília. Nessa época, eu era diretor penal da revista Consulex. Nessa revista, depois que morreu o presidente, né, o Luiz Fernando Zakarevski, que não existe mais, agora física, né? Os filhos fazem agora a revista eletrônica. Mas na época era uma revista semanal, que saía muito boa, por sinal. Muito bem.
Escrevi, então, ideias penais. O que é que eu faço? Passei a fazer um exame dos personagens, não é, dos livros de Jorge Amado. Eu cataloguei aí, vamos dizer, 27 obras de Jorge Amado, entre romances e contos, e passei a analisar os personagens sob o aspecto penal, o viés penal. Então eu analisava, vamos dizer, aquele personagem, um personagem que eu tirava do livro, Capitães de Areia, então, escrevia ali sobre Pedro Bala, então eu analisava os aspectos penais da conduta do Pedro Bala, essa coisa toda. E aí fui lá para Gabriela Cabra e Canela, então fui ver lá o problema, a questão dos coronéis lá no sul da Bahia, dos cauaçus, famosos cauaçus, que eram os pistoleiros da época. Então eu fiz esse exame, é um exame quase sociológico, é um exame, digamos, histórico também, né? E dentro da literatura com viés penal, sempre voltado. Eu digo que eu não sou crítico literário, mas faço uma análise apenas com a visão do criminalista. Então a ideia foi essa. Publiquei esse livro, o livro foi edição esgotada, né? Esgotou. No segundo momento eu passei então a escrever o João Baldo Ribeiro, né? O crime e o criminoso na obra de João Baldo Ribeiro. Nosso baiano, dois autores baianos. O João Baldo conheci demais, né? João Baldo, filho de Manuel Ribeiro. Manuel Ribeiro foi diretor da minha faculdade, foi meu professor de Direito Administrativo, e eu tinha muita admiração por João Baldo, e também pelo professor Manuel Ribeiro, e tomei por base, então, a obra de João Baldo, escrevi sobre a obra dele, analisando os aspectos penais da obra. A mesma coisa, os personagens. Então, publiquei também esse livro aí. Esse foi o segundo livro, né? E, num terceiro momento, eu publiquei sobre Graciliano Ramos, né? O crime e o criminoso na obra de Graciliano Ramos. Eu faço também a obra de Graciliano, faço análise dos romances dele, sobre aspecto penal. Esses 3 eu já publiquei. Vou publicar agora, já está pronto, já está inclusive na editora para publicar, para imprimir, na verdade, sobre Gabriel Garcia Marques. Então eu faço uma análise dos romances de Gabriel Garcia Marques, então eu faço todo o trabalho de Gabriel Garcia Marques, tá? Os livros dele, os principais, 100 Anos de Solidão, O Amor nos Tempos do Cólera, e por aí o Veneno da Madrugada, né? Sempre fazendo o aspecto penal, analisando essa parte penal dos personagens, né? E aí eu conto a história do livro, faço, digamos assim, romanceio ali, em cima do romance, eu romanceio também, já dando o aspecto penal, né? Então essa obra é a próxima que vai ser lançada, possivelmente, Deus permitir, até o final do ano, segundo semestre aí eu publico. Porque o ano passado eu publiquei a de Graciliano e agora eu publico a de Gabriel Garcia Marques, né? Que devo publicar aí mais ou menos para setembro, outubro eu devo estar publicando. Acho que bom, Sérgio. Você, como sempre, além de um grande criminalista, trazendo contribuições aí para a nossa literatura, isso é muito bom. Mas, amigo, quero aqui agradecer, tá? Quero lhe agradecer imensamente por ter aceitado o convite, por ter estado aqui conosco nesse bate-papo gostoso, descontraído, né? Agradecer aos nossos internautas que nos acompanham e pedir, né? Pedir aqui se faz sentido esse conteúdo, que se inscrevam no canal, que curtam, né? Isso é importante, na verdade, a participação de cada um de vocês é muito importante. E, mais uma vez, obrigado, e deixo, Sérgio, que você faça aí suas considerações finais. Já fica aqui, já de antemão, um convite, né, para uma próxima, mas deixo aí que você faça suas considerações finais. Muito bem, Wadir. Eu quero lhe agradecer. Você sabe que a nossa amizade é uma amizade que consolidada realmente, não é? Nós somos irmãos de alma, como dissemos no começo, você bem definiu. Agradecer mais esse convite que você me fez, gentil convite, ao qual não posso faltar. É sempre um prazer renovado estar aqui com você. Estou à sua disposição para batermos esse papo descontraído, não é? Nos momentos, digamos assim, livres da advocacia. Lógico. Eu sei também das suas atividades de professor,
de advogado combativo, não é? Mas nesses momentos assim, de relaxamento, momentos de lazer, nós podemos, como se fosse um bate-papo num café cultural, assim, digamos assim, no final de tarde. No meu tempo de faculdade, a gente saía ali, no final da tarde, e nos dias de sábado, nós íamos assim para um barzinho e ficávamos ali conversando, aquele grupo da faculdade, e jogando assunto fora. E é o que é conversa fora. Então a gente vai batendo esse papo, que eu acho que é interessante para o estudante de direito, ou para, mesmo que não seja da área do direito, não é? Vai tendo uma convivência aí com esses assuntos, que são histórias que acontecem no dia a dia e que eu acho que são, que podem até inspirar determinado, digamos assim, determinado tema para outras conversas surgirem, né? Então é sempre, é como eu digo, não é nunca um ponto final, é sempre reticências. Vamos deixar reticências aí, ponto e vírgula. Esse encontro nosso seja um ponto e vírgula, ou seja, quem sabe, talvez um ponto de continuação, não é? E jamais um ponto final, né? E que também para os ouvintes aí, aqueles também que nos assistem, que sejam, digamos assim, um ponto de exclamação, porque eles tenham gostado e posso até aplaudir, quem sabe, esse nosso encontro, com certamente que o trabalho que você vem desenvolvendo com esse canal Advogue TV é uma coisa muito boa, porque isso aproxima as pessoas e esclarece muita coisa que a gente precisa discutir aí, são assuntos que a gente pode sempre trazer à baila. Muito obrigado. A casa é sua e até a próxima.